Abençoe, pastor. Amém. Boa noite para todos vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de conhecê-los, que o Valnei me concedeu, de estarmos juntos aqui e podemos repartir da palavra do Senhor. A gente retorna daqui a pouco, 9h30 da noite, 21h30, para a Faculdade Batista, no Crato, onde eu vou dar prosseguimento às aulas que eu estou dando lá, nestes livros que estamos estudando no Pentateuco. Ali tem sido uma experiência diferente para mim, porque normalmente a gente ministra na área do Novo Testamento, que é a grande necessidade, mas na realidade o meu trabalho de pesquisa tem sido exatamente aqui, em cima do Deuteronômio. E eu quero agradecer ao Valnei por me convidar. Já me usou pregando lá para os seminaristas, e agora aqui. Até brinquei com ele, que eu disse, olha, eu estou escrevendo sobre o pobre e você está explorando o pobre, né? Mas é, na realidade, uma grande satisfação poder repartir a palavra do Senhor. A minha esposa não pôde vir, já está desfrutando do frio em São Paulo, e o filho também, porque amanhã ele já estará pelo menos retornando à faculdade, à universidade, para prosseguir seus estudos lá. Estávamos de manhã estudando sobre a chamada de Moisés. Então eu quero convidá-los, os que estavam de manhã, a retornarem para o texto do capítulo 3 de Êxodo. E eu quero convidar você que não estava a seguir o exemplo dos que estavam e também para Êxodo. Capítulo 3, para nós meditarmos na chamada de Moisés. Na realidade, estamos pensando muito mais do que uma chamada, mas dos recursos disponíveis para exercer, realizar a vocação para a qual fomos chamados. O primeiro recurso que nós vimos foi: eu serei contigo. A presença de Deus faria toda a diferença na vida de Moisés. Eu quero começar nessa noite com o versículo 13. Na realidade, aqui é o texto que trata do nome misterioso de Deus, o que é chamado de tetragrama. É isso mesmo, né? Tetragrama. As 4 letras hebraicas, eu digo misterioso porque se perdeu a pronúncia do nome. Em algum momento na história antiga, antes de Cristo, o nome se perdeu, a pronúncia. E o que eles fizeram foi pegar as letras do nome Adonai, as letras vogais ou sinais massoréticos, que nem são vogais, e jogar no nome, e aí a pronúncia ficou aquilo que é chamado de Jeová. Mas, na realidade, por exemplo, eu estou lendo uma Bíblia hebraica, a Torá hebraica, e o tradutor é outro, eles traduzem por o Eterno, porque não sabe de fato qual é a pronúncia. Então eles colocam, com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, colocam outro nome. E aqui, Moisés vai receber a revelação do nome do Senhor. Agora, o nome, na realidade, ele é representativo daquilo que a pessoa é, segundo o entendimento do homem do Antigo Testamento. Por isso que Jesus disse: se pedirmos alguma coisa em meu nome, isso eu farei para que o Pai seja glorificado. Então não é o nome ou a palavra Jesus que tem um poder em si, mas a pessoa que esse nome representa é que é capaz de atender às orações daqueles que haveriam de pedir as coisas a Jesus. Eu sei que no mundo religioso lá fora, quando as pessoas dizem em nome de Jesus, a impressão que dá é que esse nome virou uma pedra de toque, um tótem. Mas para o entendimento do homem do Antigo Testamento não era assim. O nome era representativo da pessoa que ele representava. Então, quando você fala em nome de Jesus, você deveria ter em mente a pessoa representada por esse nome, não exclusivamente o nome em si. Senão, aí é mágica. Não é mais Jesus. É um nome
Qualquer, uma mágica qualquer. Os versículos 13 a 22 do capítulo 3 começam com uma hipótese levantada por Moisés. Vamos ver. Capítulo 3, versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? O medo de Moisés era que o povo não creria. Para Moisés, ele vai retornar para o povo, e o povo vai dizer, mas escuta, que história é essa que tu estás nos contando? É como se Moisés dissesse, suponha que eu vá e diga. Ele não está com a intenção de ir. Então ele está criando uma hipótese, ele está dizendo, na hipótese de eu ir. Você já conhece a história e sabe que lá no final, ele diz, olha, manda que o senhor quiser menos eu. Então ele não está querendo ir. Então na hipótese que eu vá, suponha que eu vá e diga, o Deus de nossos pais apareceu a mim. O que eu devo dizer? Ele era um sujeito, obviamente, mal visto no Egito, por matar um egípcio, e em Israel por fugir. Então, se ele aparece, de repente, e diz, olha, o Deus de nossos pais se revelou a mim, ele está pensando, como é que o povo vai reagir? Será que ele pode até me apedrejar, por eu estar inventando uma história que não é real? Agora, vamos nos colocar no lugar de Moisés. O Deus de Israel tem sido silencioso por aproximadamente 400 anos. Mais precisamente, 430 anos. Como eles crerão que agora ele está se revelando de novo? Porque Deus não se revelou a alguém que está vivendo com o povo. Porque Deus se revelou justamente a alguém que fugiu na hora que o povo estava sofrendo. 40 anos antes. Moisés está antecipando que somente um sinal seria a evidência que Deus tem falado. Mas ele continua a perguntar, qual é o nome? Como demonstrar ao povo que seu Deus o tem enviado? Moisés está necessitando de segurança, uma carta de apresentação para que ele seja apresentado confiantemente diante do povo. A pergunta de Moisés tem dois elementos. Primeiro, é o de informação. É como se Moisés estivesse dizendo, olha, o povo vai querer conhecer mais sobre a intenção divina e sobre o Deus que está querendo se manifestar a eles. Qual é o alvo de Deus para nós agora? Porque só agora ele está se revelando a nós. São mais de 400 anos sem dar alguma aparição. Como saber que é mesmo o Deus dos pais que falou com você? Uma observação interessante em tudo isso é que Moisés vai dizer mais adiante que ele não sabe falar. Entretanto, a sua capacidade de argumentação não se perdeu com o tempo fora do Egito. Ele continua tendo a habilidade de dialogar e de levantar questões para que Deus responda a ele. Ele é bem lúcido, olha que ele tem 80 anos. Ele é bem lúcido na sua argumentação com Deus agora. Mas além de ele querer um elemento de informação, ele também está querendo um elemento de explicação. O povo vai aprender sobre esse novo relacionamento com Deus e ele quererá entender, ele quererá buscar. Como é que vamos nos relacionar agora com Deus? Ele tem se identificado como o Deus dos patriarcas, mas agora nós somos os filhos dos patriarcas. Como é que Deus vai se relacionar conosco? Mas mais uma pergunta necessita ser respondida. Eles conhecem o relacionamento de Deus, o Deus com os patriarcas, mas qual vai ser esse relacionamento de Deus com seu povo agora? O que há na reputação divina que conduz à credibilidade de Moisés? O que é que Deus tem feito de maravilhoso que autentica Moisés? Justamente esse Moisés para ser o nosso libertador. Versículo 14 é onde Deus revela o seu nome. Ele diz o seguinte:
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A resposta divina é essa frase: eu sou o que sou. Na realidade, a construção hebraica salienta muito mais dinamismo e pode ser colocado perfeitamente no futuro. Eu serei o que serei. Parece-me que isso é um pouco mais próximo da realidade, da tradução da frase que existe aqui. Eu serei o que serei, porque ele está antecipando ao povo a sua forma de lidar com o povo no futuro. E no futuro muito mais bem próximo. Os israelitas buscarão uma prova de que Deus que se revelou a Moisés é o Deus dos pais. E Deus explica para eles qual é o seu nome. Para a mentalidade desse homem ser, é muito mais do que existir. Mas o ser é ser ativo, é apresentar-se como um ser ativo, dinâmico, envolvido na história do seu povo. Enquanto que para os patriarcas Deus era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que resolve o problema de esterilidade do seu povo, o Deus que resolve o problema das mentiras do seu patriarca principal, o Deus que age na história para que não Esaú, mas Jacó seja o herdeiro da primogenitura, o herdeiro da bênção. Mesmo que Jacó esteja lidando com os seus artifícios meramente humanos, no final das contas é Deus por trás da história, trabalhando para que Jacó seja isso. O Deus que revela os seus sonhos por meio de Faraó, a José, e soberanamente conduz a história para que José seja a fonte de solução para os problemas que o Egito haveria de enfrentar. O Deus que leva o Faraó e todo o seu clã para o Egito e diz que vai com ele para lá, você vai e eu vou junto, eu vou me exilar com você. Mas ainda assim ele é o Deus que resolve os problemas, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador de Gênesis 1. É o Deus que quase extingue a humanidade a partir do capítulo 6 de Gênesis. É o Deus que confunde Babel, mas ele não habita com o seu povo. Ele manifesta-se e se retira. Ele manifesta-se e se retira. O que ele está dizendo é que Deus será um Deus que habitará com o seu povo e será dinâmico no meio da história do seu povo. É apresentar-se como um Deus ativo. Deus foi, para os patriarcas, o Deus completamente adequado às suas necessidades. As necessidades de conduzir o seu povo soberanamente, cuidar dos seus problemas, resolver os seus problemas de forma poderosamente. Ele também seria completamente adequado às necessidades dos hebreus. A diferença entre um e outro era que Deus passaria a habitar no meio do seu povo. Para usar a linguagem de um estudioso do Antigo Testamento, ele iria tabernacular no meio do seu povo. Seu povo poderia dizer, naquela tenda ali no meio da comunidade está Deus. Quando Moisés perguntou anteriormente, quem sou eu? Ele estava demonstrando a sua completa inabilidade para fazer. Vocês se lembram da primeira pergunta, quando Deus disse, eu quero te mandar isso, mas quem sou eu? Eu não tenho habilidade nenhuma para tomar a iniciativa e ir em direção ao povo. Quando Deus disse, ao contrário de Moisés, eu sou o que sou, ele estava dizendo que ele era aquele Deus totalmente capaz de fazer o que prometia. E o que ele haveria de prometer? Que ele libertaria o seu povo do Egito. Moisés, juntamente com o povo, precisaria aceitar e confiar na completa habilidade de Deus para realizar os eventos que viriam a acontecer. Moisés era inapto para aquela missão. Mas Deus era um Deus apto para aquela missão. Quando o faraó perguntasse quem é o Senhor, ele vai fazer isso no capítulo 5, versículo 2, a resposta seria, eu sou o que sou. Porque faraó também aprenderia da capacidade divina para tirar o povo do Egito. Assim, irmãos, a questão essencial não é se Moisés pode ou não pode tirar o povo do Egito. A questão essencial é quem é o Deus que é capaz.
de dobrar Faraó e o Egito e tirar o povo de lá. Essa é a questão. Quem é o Deus que pode desafiar os deuses do Egito, dobrá-los um a um e finalmente retirar o povo do Egito? Desta forma, meu irmão, a questão que se levanta para nós não é se eu posso fazer a obra de Deus ou não, mas é se Deus pode fazer a obra dele através de mim. Essa é a questão. Deus não está olhando o quanto você é capaz de fazer a obra ou não fazer. Ele tá olhando o quanto você pode submeter a ele para deixar que ele te use para fazer a obra que ele quer fazer através de você. No Novo Testamento, o mais próximo que nós chegamos do nome do Senhor é aquele que está em Apocalipse. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Interessante que essas frases que tem aqui, eram a mesma usada para Zeus. Mas que Deus diz, não é Zeus que era. Não é Zeus que é, ou que Zeus que há de vir. Não, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, segundo a colocação do livro de Apocalipse. Deus é o Deus sempre presente e sempre ativo no meio do seu povo. O nome do Senhor também, segundo o versículo 15, deveria ser alguma coisa a mais. Olha o que diz o versículo 15. Ele diz, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então o nome do Senhor deveria ser um memorial. Agora, memorial de quê? Dos atos redentores de Deus no Egito. Então o que Deus está dizendo para Moisés é, quando o povo pronunciar o meu nome, o Senhor, na nossa tradução aqui, ele deveria lembrar dos atos redentores do Egito. Então, um memorial. A pronúncia do nome deveria lembrar o que Deus é. E não somente o que Deus é, mas o que ele fez. É interessante isso, irmãos, porque muito na história do Gênesis, nós observamos que para gravar a memória, isso também é comum na história de Israel, eles levantavam um altar de pedras. Então, o povo que atravessou para a Terra da Promessa teve um altar. 12 pedras retiradas do Rio Jordão. Jacó, a pedra que foi embaixo, em cima da qual ele colocou a sua cabeça para dormir, ele fez uma montanha de pedras ao redor, ungiu aquela pedra, um memorial do Deus que apareceu para ele no sonho. Mas aqui Deus não está montando um altar de pedras. Deus não está montando uma pedra central com outras pedras ao redor, e dessa pedra central é ungida como Jacó. Não, dizendo, olha, o meu nome. Nós poderíamos dizer, irmãos, que quando pronunciássemos o nome de Jesus, nós deveríamos lembrar o que Jesus fez por nós. Quais são os atos poderosos de Jesus em benefício de nós? De tal forma que nós pronunciássemos o nome de Jesus, não como uma pedra de toque, não como um pé de coelho, mas como uma lembrança dos atos redentores de Jesus em nosso favor, de tal forma que isso nos impulsionasse a gratidão e o serviço. Duas coisas são ditas sobre o nome de Deus. Primeiro, ele diz que ele é o eu sou para sempre. A segunda coisa é que a pronúncia do nome do Senhor deveria ser uma recordação do que ele realizou. Primeiro, Deus está dizendo para Israel, olha, eu sou o Deus autoexistente, eu existo por mim e habitarei no meio de vocês. Eu não preciso de nada para existir, a não ser de mim mesmo. E eu sustentarei vocês na caminhada pelo deserto. Em segundo lugar, irmãos, não há um momento em que Deus não é o eu sou. Não há um momento em que Deus não esteja presente com o seu povo. Não é à toa, irmãos, que Jesus disse para os seus discípulos,
eu serei convosco, eu estarei convosco. Me ajudem aí, gente. Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe qual é a palavra que está lá, irmãos? Eu sou convosco. O mesmo eu sou do Evangelho de João. Então, o que Jesus está dizendo, olha, eu vou ser presente na realidade da igreja. Eu vou ser o Jesus que habita com a igreja. Esse Jesus que interage com a igreja comigo. Eu estarei em vocês e vocês estarão comigo. Numa relação dinâmica constante, de tal forma que, sem mim, vocês não possam fazer absolutamente nada. Por outro lado, olhando de outra forma, comigo, vocês poderão fazer tudo o que for necessário para a glória do Senhor. O propósito de Deus descer foi visitar o seu povo e trazer uma promessa de libertação. Olha o que diz o versículo 16 até o 22. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de nossos pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, senão for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio dele, prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será com de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. A promessa divina, em primeiro lugar, Deus prometeu uma visita e livrar o povo do lugar de aflição. Interessante que o Egito é chamado de casa dos escravos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a casa da escravidão, ou casa dos escravos. Então vocês já podem imaginar a visão divina ao colocar desta forma o que era o Egito, uma casa de escravos. Segundo lugar, Deus promete julgar Faraó e o Egito por sua opressão sobre Israel e por seu empobrecimento de Israel. Então, quando Deus está dizendo, olha, quando chegar o momento, peçam joias de ouro, peçam joias de prata, peçam vestimentas, ele não somente está despojando o Egito, mas ele está dizendo, é o pagamento que vocês precisam receber por 400 anos de escravidão. Assim como o Egito tirou de vocês o vigor, explorou o trabalho de vocês, agora recebam o salário que por séculos foi negado a vocês o direito de receber. Deus, portanto, promete recompensar Israel pela sonegação dos direitos dos trabalhadores que o Egito não pagou. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui, a injustiça resultará em disciplina. E nisso Deus não tem acepção de pessoas. Seja você, seja eu, sejam eles, Deus trata da forma que ele acha justo tratar. Agora ele está tratando com justiça o Egito. Você deixou de pagar os seus trabalhadores, explorou o trabalho escravo, agora você precisará pagar para que eles deixem vocês. Olha a ironia. Eles que seguraram os israelitas por tantos anos, e por mais até a última praga, agora eles têm que pagar para que Israel os deixe. Coisa impensada
até a intervenção divina sobre o Egito. Deus dá os recursos para que o seu povo faça a sua obra. Em primeiro lugar, ele diz: eu serei contigo. A sua presença com a igreja. Em segundo lugar, o seu nome. Aquilo que ele é. O que representa o ser de Deus. Esse Deus que tabernacula com o seu povo, que habita com o seu povo, é o Deus que vai acompanhar. Mas nos versículos 1 a 9 do capítulo 4, ele vai falar do poder desse Deus. Versículo 1. Respondeu Deus a Moisés: mas sei que não crerão, é Moisés falando, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. No capítulo 4, nós vemos a segunda parte do chamado de Moisés. Aqui Moisés vai alegar incompetência para o serviço. Na realidade, a grande pergunta deste capítulo é: quem é apto para fazer estas coisas? Quem é suficiente para estas coisas? A missão tem a ver com a capacidade de Deus de realizar a obra através de nós, e não de nós, por nós mesmos, realizarmos a obra dele para ele. A igreja precisa entender que ela é chamada a fazer a obra de Deus por meio da capacitação que vem dele. Fora isso, meus irmãos, é obra da carne, não é obra de Deus. Veja quantas vezes na Escritura aparece a construção não temas. Sabe quantas vezes aparece na Escritura? Mais de 300 vezes. Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas não fazem seu ministério por medo. Deus diz: confia em mim, eu farei a obra por meio de você. Eu quero apenas que você se deixe levar por mim para fazer uma obra que eu quero que você faça. É isso que Deus está querendo para Moisés. Mas Moisés quer mais. 3 milagres serão dados a Moisés, com o intuito de convencer os israelitas que Deus tem aparecido a Moisés. Moisés saiu do Egito foragido. Ele ficou fora do Egito por 40 anos. Ele precisa provar a seus irmãos que Deus tem aparecido a ele. Estes milagres, porém, não eram somente provas da presença de Deus com Moisés. Eles também deveriam ter um significado todo especial para o povo. Versículos 2 a 5. Do capítulo 4. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na tua mão? Respondeu-lhe: um bordão, uma vara, um cajado de pastor. Então disse Deus: lança-o na terra. E ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A vara transformada em serpente. Deus está mostrando que os poderes malignos dos mágicos do Egito estão sob o controle divino. Moisés anteriormente fugiu desses poderes. Agora, uma simples vara é símbolo de autoridade sobre os poderes do Egito. A serpente representava o poder de morte sobre os israelitas, e especialmente sobre Moisés. Mas Deus está respondendo: Moisés, quem é que tem o poder da morte? Deus tem o poder da morte. Moisés, quem é que tem o controle sobre a morte? Deus responde: eu tenho o controle sobre a morte. Mas tem mais uma coisa sobre a serpente. A serpente era uma espécie de símbolo do faraó. Como soberano, ele tinha o poder da vida e da morte sobre os seus súditos. Mas no final das contas, Deus responde para Moisés: Moisés, quem é verdadeiramente que tem o controle da vida e da morte sobre os súditos do faraó? Moisés, quem é que tem controle de tudo, inclusive da vida? Meus irmãos, quem é que controla a história no final das contas? Mesmo em meio aos nossos acasos e instabilidades, no final das contas, quem é que está por trás de nós? E o que é que Deus de fato nos quer ensinar, senão a dependência completa dele?
Não é o nosso plano de saúde, não é o nosso salário grande ou pequeno. Não é, é Deus. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da sua história. Moisés precisava compreender isso para poder ser um servo dócil. Segundo milagre, versículos 6 a 7. Disse mais o Senhor, mete a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo sinal. Deus estava querendo ensinar para Moisés, Moisés, eu vou curar o teu povo. Deus tirará seu povo do sofrimento do Egito e o curará no deserto, no novo e vivo relacionamento. A mão de Moisés era o instrumento de sua força. Deus usaria as mãos de Moisés para abençoar o seu povo, para purificá-los das impurezas do Egito, mas também para punir o faraó. Meus irmãos, olha o que Deus está dizendo. Moisés, essa mão tua, um instrumento do teu trabalho, ela será o meu instrumento, por meio desta vara seca, esse pedaço de pau seco, que eu vou usar para você fazer os milagres. Moisés, eu quero te mostrar que eu sou capaz de usar qualquer coisa para realizar o meu propósito com eficiência e o farei no Egito. O terceiro milagre, versículos 8 e 9, nos diz o seguinte: se eles não te crerem, nem te atenderem na evidência do primeiro, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Esta é a afirmação de que Deus traria humilhação sobre o Egito. E o sangue dos israelitas derramado sob a escravidão, a pesada escravidão do Egito, seria punido. Todos nós sabemos que os egípcios consideravam o Nilo como uma dádiva do deus Osíris. E a esse rio, eles atribuíam prosperidade e todas as coisas boas. O sangue era símbolo de pureza derramada. Deus estava dando a Moisés o poder de transformar as águas do Nilo em morte. Assim, para Deus, os israelitas concluiriam que Deus estava dando a Moisés o poder de destruir o Egito. Interessante que em uma das pragas lá, a própria liderança do Egito diz: Faraó, deixe esse povo ir embora. Você já não percebeu que o Egito está completamente destruído? Então aqui está Deus dizendo: Moisés, eu vou te dar a capacidade de arrasar o Egito. Assim os israelitas concluiriam que Deus estava dando a Moisés o poder de destruir o Egito, haja vista que estava dando-lhe o poder de destruir a fonte de vida do Egito. Mas isso também é simbólico. Se Deus pode destruir o Egito, Deus também poderia libertar o seu povo e dar-lhe vida e segurança em outra terra. Irmãos, era normal resolver-se uma questão com duas testemunhas para estabelecer a verdade em Israel. Mas quando entrava uma terceira testemunha, o estabelecimento era que uma coisa era verdade mesmo. Então, não somente em verdade vos digo. Deus está dizendo em verdade eu te digo. Em outras palavras, ele está dizendo, 3 sinais são dados, 3 testemunhas da chamada de Moisés são apresentadas. Ele está estabelecendo e firmando completamente a verdade do chamamento de Moisés. Meu irmão, qual é a evidência de que Deus tem te chamado para fazer a sua vontade? O que Deus tem tocado no coração para fazer a tua vontade? Eu não estou me referindo, obviamente, a um chamado ministerial, sair daqui para o Cariri ou para qualquer outro lugar, ou estudar a teologia em algum canto para ser um pastor. Eu estou falando daquela vontade que Deus quer realizar a ti como seu discípulo, como homem de Deus, como mulher de Deus, dentro da comunidade dele.
Que tipo de árvore produz fruto? Árvore frutífera. Boas árvores produzem bons frutos. E aí eu pergunto para você, que tipo de árvore você é? O que cai no seu pé como fruto daquilo que você é diante do Senhor? Deus dá os seus recursos para que sua igreja faça a obra. Ele já deu a sua presença, eu serei contigo. O seu nome dinamicamente presente no meio do povo para realizar toda a sua obra. Ele já deu o seu poder e agora ele dá a sua fala por meio do seu servo. Versículos 10 a 13. No versículo 10, Moisés se queixa de que ele não é eloquente. Versículo 10 diz: então disse Moisés: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele diz que ele não tem palavras suficientes para convencer os israelitas. Deixa eu ver aqui, ok. Ele diz: eu não falo bem, eu não sou articulado. Ele diz: olha, eu não falava bem ontem, hoje, nem 3 dias daqui para frente, nem depois que o Senhor falou comigo. Ele quer dizer que a presença divina na sarça não ajudou, foi em nada. Ele continua sendo o homem que ele sempre foi. Eu fui pesado de língua antes, sou pesado de língua hoje, e eu vou continuar sendo pesado de língua. Senhor, não dá. Você, que desculpa você daria para Deus? Ou talvez, que desculpa você dá? Talvez você não fale para os seus colegas, porque você já vai com chavão. Não, eles são muito incrédulos. Mas me diga uma coisa, quem não era incrédulo aqui? Ou todos nós que viemos a Jesus, não éramos incrédulos, mortos em nossos delitos e pecados, antes de Jesus entrar na nossa vida e fazer a mudança que ele viria a operar? Me diga. Olha o que Moisés está dizendo. Tudo isso porque ele é pesado de língua, ele é pesado de boca. Mas olha só o que diz o versículo 11. Ele diz: respondeu-lhe o Senhor: Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus lembra a Moisés que ele é o Criador de tudo. Ele pergunta quem fez a boca do homem? Deus. Quem fez a incapacidade de falar, o mudo? Deus. Quem fez o incapaz de ouvir? Deus. Quem fez aquele que é capaz de ver? Deus. Quem fez o que não vê? Deus. Moisés tem que se deparar com o absoluto controle divino da sua criação. No final do verso ele diz: tudo isso que eu falei, não sou eu o Senhor que faz. Ao lembrá-lo que há pessoas que não podem falar porque são mudas ou surdas, ele faz lembrar a Moisés que ele, ao menos, consegue declarar que ele não é eloquente. Ele consegue ver e ouvir. Eu lembro-me do pastor Bill Moore, quando eu acho que ele era solteiro na época, e a irmã dele sempre reclamava do tamanho do pé. Mas eu não tenho um pé grande demais, e reclamava. E um dia a mãe dela, mãe do pastor Bill, missionária que alguns de vocês devem saber quem é, disse: para de reclamar, menina. Olha o homem ao lado, ele nem pé tem, você tem. Eu acho que Deus estava dizendo a mesma coisa para Moisés. Moisés, tem gente que não sabe falar. Tem gente que não pode falar, tem gente que não pode ouvir, tem gente que não pode ver. Você pode fazer tudo isso. Por que você continua ainda dando as desculpas? Essa reivindicação de inabilidade é um tema recorrente dentro do Antigo Testamento, interessante. E não é apenas Moisés que dá desculpas.
No livro de Juízes, você vê alguém dando desculpas. No livro de Jeremias, você vê Jeremias dando desculpas. E até Isaías dando desculpas de suas inabilidades. E você, meu irmão, quais são as desculpas que você dá para não ser um servo mais útil nas mãos do Senhor? O versículo 12 é aquele arremate divino. Normalmente no Antigo Testamento, quando você vê, e agora? É Deus arrematando, ou alguma coisa, ou o orador arrematando alguma coisa. É como se ele estivesse dizendo, concluindo, vamos terminar essa conversa aqui, e eu vou fechar o assunto. Olha o que diz o versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Deus dá a Moisés o reforço daquilo que ele já prometeu antes. Já que Moisés reclama de ele não saber falar, ele diz, eu serei com a tua boca. Eu te darei ali toda a habilidade de expressão em público, para que você possa falar. Além do mais, eu te darei as palavras certas. Eu te ensinarei o que tu deves falar. Você não vai passar vergonha, Moisés, diante do faraó e o povo, porque eu vou te dar as palavras certas. Apesar de Deus querer dar o caso por encerrado, Moisés não encerrou a sua argumentação com Deus. Versículo 13, ele diz, ele porém respondeu, Senhor. Você já viu que essa expressão é recorrente aqui, não é? Ela já apareceu. Senhor. Onde foi que ela apareceu? Qual versículo? Oi? Versículo 10. Irmãos, essa construção, Senhor, ela é de lamento. Mas não é um lamento qualquer. É aquele lamento de luto. É aquele lamento de tristeza profunda. É como se Moisés estivesse diante de um ato fúnebre. Um ente querido seu tivesse morrido, um filho, principalmente o filho primogênito. Então Moisés está se colocando aqui como alguém que está diante de um caixão, de uma notícia desesperadora. Isso normalmente era acompanhado de batimento do peito, de colocar areias do cabelo. Normalmente o cabelo deles era ungido com óleo. Então estava bem penteado. Colocar pano de saco sobre o corpo, para sentir a aspereza e para demonstrar a tristeza do seu coração. Moisés não tem nada disso, obviamente, mas tem a construção. Senhor! A resposta de Moisés é dessa forma, uma expressão de profundo lamento. Interessante que o lamento é uma demonstração que a pessoa que está lamentando está embaixo de juízo divino. Olha o que Moisés está dizendo aqui. Deus, tu estás trazendo não é bênção para mim. Tu estás trazendo tua disciplina sobre mim. Eu não quero ir, Deus. É mais ou menos assim, Senhor. Obrigado pela tua oferta, porém envia outro, por favor. Olha, Senhor, eu vou te ser sincero. Eu quero ser sincero contigo, eu não quero ir. Manda outro. Menos eu. Senhor, eu não sei evangelizar. Deus responde, quem fez a boca? Meus irmãos, Deus quer usar você. E para arrematar o quanto Deus quer usar, ele vai dar um companheiro. Versículos 14 a 17, Deus vai dar um ajudador, é o último recurso. Ele já deu a sua presença, seu nome, seu poder, sua fala, e agora Deus dá companheiros. Olha o que Deus diz no versículo 14. Ele diz, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração no deserto. Ele não deixa o seu servo relutante desobedecer, como ele também não deixaria Jonas fugir do seu plano para ir a Nínive. O versículo 14 começa dizendo que Deus se acendeu a sua ira. Mas como Deus é longânimo, ele apresenta uma solução para as dificuldades que Moisés está alegando ter. Ele dá a Arão, o irmão mais velho de Moisés, o levita, era a forma como ele era conhecido no meio do povo.
Deus diz que Arão, ao contrário de Moisés, fala bem. Ele é bem articulado no trato com as pessoas. Ele sabe se expressar bem e auxiliará Moisés em meio às dificuldades de fala. Deus também diz que Arão irá ao encontro de Moisés e se alegrará com isso ao ver Moisés. Esta saída será para introduzir Moisés ao grupo do qual ele está distante por 40 anos. Arão vai ser ordenado por Deus, encontrará Moisés no deserto e vai levar para apresentar os milagres que Deus tem dado a Moisés para apresentar ao povo. Arão provavelmente é um tipo de líder comunitário e fará a ponte entre Moisés e o povo. Moisés terá que conquistar a liderança do povo, mas para isso ele precisará da ajuda de Arão, que é da confiança do povo. Deus dá a Moisés uma equipe e seu principal auxiliar será seu irmão, 3 anos mais velho que Moisés. A posição de Moisés em relação a Arão é a de Deus e Moisés. Olha o que ele diz aqui. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma este bordão na mão, com o qual haverás de fazer os sinais que eu te ordeno. Moisés será o canal divino sobre Arão. Ele será quem colocará as palavras na boca de Arão. Tanto um como o outro serão aprendizes de Deus. Deus ensinará os dois para que realizem aquilo que Deus quer que eles realizem. O relacionamento entre Moisés e Arão é ilustrativo do relacionamento profético. Moisés falará a Arão, Arão falará ao povo, Arão será a boca de Moisés diante do povo e Moisés será como Deus para Arão. Mas um auxílio inusitado, de última hora aparece, a vara. A vara que já fora transformada em serpente será o instrumento nas mãos de Moisés para realizar os milagres que Deus vai fazer através de Moisés no Egito. Deus usou a sarça, estava usando nesse momento. Deus usará um pedaço de pau seco nas mãos de Moisés. Os israelitas estavam secos pela opressão egípcia, ganhariam um alento, nova vida nas mãos daquele que por 40 anos fora como um pedaço de pau ressecado no deserto. Mas que também ganhava nova vida, novo ânimo, nova missão nas mãos do oleiro. Meus irmãos, o tempo vai passar e Moisés a cada dia vai se tornando o líder que ele viria a ser. Ao ponto de, num conflito entre Moisés, Miriam e Arão, o texto sagrado dizer que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Nos anos que se seguirão na sua vida e nos anos que chegaram com você até aqui, quanto você tem sido transformado por andar com Deus? Quando você olha para trás, na história da sua vida, quanto diferente você é entre o primeiro momento que você encontrou Jesus até o dado momento que você tem estado nos presentes dias. Interessante. Algum tempo atrás, já faz um bom tempo, eu estava andando, cutucando, cavacando, folheando livros numa livraria, e o que eu encontrei? As leis de Moisés para a gerência. 50 lições de liderança do maior administrador do mundo. Não tenha dúvida que Moisés se tornou um homem de grande importância, inclusive para a nossa própria história. Eu quero terminar, irmãos, falando 4 lições. Em primeiro lugar, Deus deu a Moisés pais muito fiéis, que inspiraram não somente Moisés, mas Arão e sua irmã Miriam. Esses 3 foram por 40 anos líderes de Israel. Eu quero perguntar para vocês, pais, de modo direto, pais homens, de modo indireto, pais
homem e mulher, quero perguntar para vocês. Vocês têm sido fonte de inspiração na espiritualidade para seus filhos? Eles amam a palavra, porque sabem que vocês, pais, a amam também. Não devemos esquecer da mãe de Moisés, uma mulher de fé, que tece uma cesta para salvar o seu filho, na expectativa de que o rio, onde talvez pudesse encontrar um crocodilo, Moisés seja de alguma forma protegido pelo Senhor. Interessantemente, que a palavra arca aparece em 2 lugares para ser instrumento de salvação por águas: a arca de Noé e a arca de Moisés. Os únicos 2 lugares que aquela palavra hebraica aparece no Antigo Testamento. A segunda, pelo exercício de fé de uma mulher. Meus irmãos, vocês têm sido exemplos de fé para os seus filhos? Meu apelo é que hoje à noite, caso isso não seja, Deus está concedendo graça para você repensar o seu comportamento e avaliar suas atitudes e começar uma nova caminhada na sua vida. Então essa é a primeira lição para os pais. A segunda lição, de modo geral para os jovens, mas para nós também que já cruzamos a fronteira dos 50. Moisés usou todo o seu potencial mental a serviço do reino de Deus. Os seus livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são uma obra-prima da literatura bíblica. Cada um de seus 5 livros tem uma estruturação diferente um do outro. Ele não tem esse negócio de copiou-colou. A estrutura de cada livro é diferente. A sua habilidade mental é impressionante. Além disso, irmãos, a cada vez que você se apropria da leitura bíblica, seja devocional para os seus estudos, você percebe que você deveria ter uma grande admiração pelos escritores inspirados. Eles eram amplos conhecedores de seu tempo, das culturas ao redor, e normalmente falavam mais de 2 línguas. A sua inteligência, jovens, está a serviço de quem? Você tem disposto sua capacidade mental que Deus te deu. Porque pelo que vimos hoje à noite, é Deus quem cria o surdo, o mudo, o cego, e o que fala, e o que ouve, e o que vê. Ele quem cria. Ele que tem dado capacidade mental para você. Você tem disposto, colocado no altar do Senhor, essa capacidade mental? Ou você está cego para usá-la em benefício próprio, em ganhos cada vez mais elevados? Não que isso seja absolutamente errado, mas talvez Deus queira usar a sua capacidade de outra forma. Onde você tem disposto sua inteligência? Qual é o alvo completo do uso da capacidade que Deus tem para você? Terceiro, que marcas você está deixando na sociedade? As marcas de Moisés, sua legislação. Não tenha dúvida que os que são advogados aqui ou ouviram falar ou estudaram a legislação de Moisés. Mas a sua marca, ela é tão forte que as 3 religiões monoteístas do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, isso representa mais de 4 bilhões de pessoas, tem algum tipo de referência por Moisés. O homem que abdicou dos prazeres do Egito e da riqueza do Egito, para ser um escravo com escravos, ir peregrinar no deserto e morrer no deserto. Mas o homem que foi usado por Deus para marcar uma legião de crentes no Senhor Jesus. Que marcas vocês têm deixado? Quando a sua história se findar
isso pode ser mais perto do que você imagina, quem ficará marcado pela sua vida? Quem você deixará como uma pessoa que diz, não, fulano foi alguém que me ajudou, que me evangelizou, que me tomou pela mão e me conduziu nos caminhos da fé. Fulano foi que fez aquela visita que me marcou. Fulano foi aquela pessoa que deu minha ajuda. Ô, meu irmão, você não tem deixado marcas em ninguém. Mas como Deus é gracioso, talvez você precise repensar a sua vida. E começar a pensar, será que eu estou marcando alguém? Ou do outro lado, será que as marcas que você está deixando não são aquelas marcas que a pessoa marcada gostaria de esquecer? Por último, Moisés foi chamado de o homem mais manso de seu tempo. Mas não esqueçamos, irmãos, que ele quebrou as tábuas da lei quando havia o bezerro de ouro. E ele foi proibido de entrar na terra de Canaã por causa do seu temperamento forte e a ira na hora de falar a pedra, quando na realidade ele não falou, ele feriu a pedra pela segunda vez. Porém, meus irmãos, mansidão é basicamente uma atitude de submissão a Deus, que nos leva a fazer o que Deus quer, mesmo que esta não seja a minha vontade. Quando Moisés insistiu com Deus para entrar na terra da promessa, ele disse, Moisés, chega, prepara Josué, ele entrará na terra da promessa. E Moisés não saiu por aí falando mal de Deus. Ele disse, eu vou fazer o que o Senhor quer. Ele não saiu por aí espalhando mal de Deus. Ele não saiu por aí destruindo o trabalho de Deus. Ele disse, Senhor, é essa a tua vontade. Então eu vou repassar minha autoridade para Josué. Eu vou impor as mãos sobre ele. Você faria o mesmo que Moisés? Ou você iria para casa jururu e domingo que vem não apareceria na igreja? E se alguém não te visitasse, você ainda diria que ninguém te ama e ninguém te visita. É assim que você agiria. Moisés não agiu assim. Senhor, eu quero entrar na terra da promessa. Mas haja vista que o Senhor não quer, eu vou ser submisso à tua vontade. E vou fazer o melhor para que o povo que vai entrar, entre bem. Que o Senhor nos dê, irmãos, a disposição de Moisés. Que o Senhor dê a você. E se em algum momento você tem sido um coração duro, eu quero convidar nessa noite a você quebrar-se diante de Deus e pedir que o Senhor, de toda a graça, trabalhe em sua vida para que nos anos que se seguem, nos dias e horas que se seguirão, você comece uma nova caminhada com Jesus. Para a glória dele e para a sua própria edificação.